Olá, amigas! Hoje nós vamos fazer este lindo estojo. Uns chamam porta-lápis, caneta. Aqui na região de Curitiba, chamam de penal. Olha que maravilhoso que ele fica. Olha quantos lápis e canetas que cabem no nosso estojo. Ele é maravilhoso o tamanho. Nós usamos poucos materiais para fazer e é um presente, uma sugestão de venda agora nessa época para os alunos, para os nossos netos, sobrinhos. Olha que graça, que lindo que fica o nosso estojo, usando pouco material e super rápido de fazer. Vamos fazer juntas? Vamos começar direto com o passo a passo. Nós vamos precisar de 2 tecidos. Você pode usar o tricoline ou um tecido jeans, um tecido mais grosso. Mas eu vou fazer com vocês no tricoline. Eu cortei 2 quadrados medindo 28 por 28. Um para a parte principal e o outro para o forro. Nós vamos precisar também de um zíper no tamanho do nosso quadrado. Vamos cortar no tecido principal também um retângulo medindo 7 por 14. E nós vamos precisar pedaços de viés, mais ou menos 20 a 30 centímetros. Você pode usar o viés mais largo ou o viés mais estreito, o que você tiver em mão. E nós vamos precisar um pedaço da manta, pode ser a R1 ou a R2, que nós vamos colar o tecido principal nela. Então, eu vou pegar o tecido principal e vou no ferro, passar aqui e cortar este pedaço. Eu vou fazer isso e já volto. Amigas, então quero explicar para vocês. Talvez vocês não conheçam essa manta R1 ou a R2. Ela serve para estruturar os nossos tecidos. Ela faz ele ficar encorpado. Então, eu levei ao ferro e passei, olha, o tecido adere à manta. Agora eu vou recortar bem ao redor do meu tecido. Porque com o ferro quente, ele aciona a cola e o tecido cola levemente na manta. Eu vou cortar bem próximo do meu tecido, para ficar o nosso quadrado, tecido e manta. Colei, então, a manta no meu tecido. Agora, eu vou à máquina passar uma costura, mais uma costura bem fininha nos cantos, só para aderir melhor. Eu vou costurar os 4 cantos e já volto. Uma costura bem fininha. Passei a costura em toda a volta do meu quadrado, uma costura de segurança. Agora, nós vamos colocar o nosso zíper. O nosso zíper é zíper fechado. Você também pode comprar aqueles abertos. Como o meu é fechado, eu vou cortar aqui para separá-lo. Cortamos aqui, bem no pezinho, e separamos. Nós guardamos o cursor. Vamos trabalhar só com o zíper. Vamos posicionar o zíper em um dos lados do nosso quadrado. Pode ser desses 2 lados ou desses 2 lados, porque nós estamos trabalhando com um quadrado. Então, os dentinhos do nosso zíper, nós colocamos para o lado de baixo. Desse jeito, nós colocamos o zíper para dentro, os dentinhos para dentro. E aqui nós vamos passar uma costura só para firmar ele aqui. E eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Amigas, só lembrando para vocês, aqui nós colocamos o zíper para dentro com os dentinhos para baixo. Passei uma costura, só uma costura de segurança, para firmar ele aqui. Eu vou fazer a mesma coisa de frente no outro lado. Vou colocar os dentinhos do meu zíper para baixo e vou colocar o meu zíper para dentro. E vai ficar direito com direito. E vou passar uma costura aqui. Lembrando, essa partezinha do zíper tá aqui, a outra partezinha tá aqui, ok? Então, nós vamos costurar aqui uma costura de segurança, bem na pontinha. Vou passar a costura. Amigas, costurei as 2 partes do zíper.
uma de um lado e a outra do outro. Agora, nós vamos colocar o nosso forro. Vamos colocar aqui em cima e vamos costurar, alinhando bem aqui e vamos passar uma costura. Eu quero dar uma dica para vocês, que quando vocês colocarem na máquina, mesmo na máquina mais simples, você consegue costurar. Porque aqui tem o dentinho do zíper. Olha, o dentinho do zíper. Então, você sente com o dedo e você vai fazendo tipo um guia para você, o dentinho do zíper. E você vai costurando bem próximo. Então, eu vou passar a costura deste lado, lembrando que nós colocamos direito com direito. Vou passar a costura deste lado, sentindo os dentinhos, e do outro lado, aqui também, eu vou passar sentindo os dentinhos. Então, eu vou passar essas duas costuras e já volto. Passei as duas costuras deste lado e deste lado, agora vamos virar para o lado direito. Vamos virar para o outro lado. Viramos para o direito e vamos passar uma costura para rebater aqui o zíper do lado direito. Então, nós puxamos bem e passamos uma costura deste lado e deste lado também. Nós puxamos bem e passamos uma costura, que é uma costura rebatida aqui, só para baixar o zíper aqui. Então, eu vou passar as duas costuras deste lado e deste lado e já continuamos. Passei a costura rebatida dos dois lados. Agora, nós vamos fechar o nosso estojo. Olha que graça, ele já tá formando, tomando a forma de um estojo. E aqui, nós vamos colocar novamente o nosso cursor. Então, eu vou colocá-lo aqui. Vamos juntar bem as pontinhas, os dentinhos do nosso zíper e vamos colocar o cursor. Coloquei o cursor, nós puxamos o cursor até o final e voltamos com ele e deixamos ele mais ou menos no meio. Agora, nós vamos colocar esta faixinha, que será os puxadores. Então, esta faixinha tem 7 de altura e tem 16 de largura. Eu vou ao ferro passar, dobrando uma vez ao meio e vou frisar. Vou dobrar até ao meio e até ao meio novamente. Vou passar e vou costurar deste lado e deste lado. Então, eu vou passar e costurar e já volto para mostrar para vocês. Ficou os nossos puxadores com mais ou menos 16 centímetros. Nós vamos cortar ao meio, porque nós precisamos de 2 puxadores. Então, cortamos ao meio, damos uma aparelhadinha aqui deste lado e vamos costurar no nosso estojo. O nosso estojo já está com o cursor, então, nós vamos aqui nesta parte costurar um. Vamos dobrar assim, bem ao meio, e aqui nós vamos costurar um. Mas vamos afastar a parte de trás. Apenas aqui na parte de cima, bem em cima do zíper, nós vamos costurar o cursor. De um lado e do outro lado também. Nós ajuntamos tudo bem juntinho e colocamos o nosso puxador aqui para costurar. Então, eu vou costurá-los dos dois lados e já volto para mostrar para vocês. Costurei os 2 puxadores, um de um lado e o outro do outro lado. Agora, nós vamos abrir e vamos virar novamente para o lado avesso, para o lado, como se diz, do forro. Ele praticamente não vai ter avesso, mas esta é a parte que vai ficar por dentro. Então, nesta parte agora, que nós vamos virar e vamos ajeitar tudo bem bonitinho aqui. Agora, eu vou ao ferro passar bem, abrindo bem aqui. Agora, eu vou ao ferro passar bem para eu encontrar bem a parte embaixo aqui. Amigas, passei para marcar bem a parte aqui embaixo. E aqui nós vamos fazer um pique dos dois lados. Deste lado, fazemos um piquezinho, uma marcaçãozinha, e deste lado,
aqui também, a parte embaixo. E vamos abrir novamente e vamos posicionar bem aqui, aonde nós fizemos o piquezinho, o zíper. E vamos, a máquina, passar uma costura de um pé de máquina aqui. E deste outro lado também. Aqui nós posicionamos também o zíper bem no piquezinho que nós fizemos e vamos a máquina passar a costura. Então, eu vou passar a costura aqui e deste lado e já volto para nós continuar. Amigas, olha que graça que está ficando o nosso trabalho. Costurei este lado com uma costura mais larguinha e este lado. Agora, nós vamos cortar o excesso. Se ficou algum excesso, nós cortamos. Aqui eu vou cortar o excesso do zíper também. Aqui eu corto os excessos. Deixo tudo bem retinho. Agora, nós vamos marcar os nossos cantinhos. Fazer aquela famosinha caixa de leite. Então, nós vamos marcar em todos os cantinhos a partir da costura. Nós vamos marcar 2 centímetros e marcar 2 centímetros. Aqui também, na altura, nós marcamos 2 centímetros. Aqui também, marcamos 2 centímetros. Marquei 2 por 2 nos 4 cantos. Agora, vamos cortar. Vamos cortar os nossos cantinhos. Vou cortar os 4 cantos onde marcamos 2 por 2. Amigas, cortamos os 4 cantinhos. Agora eu vou pegar o viés, vou pegar o mais largo e vou costurar nesta partezinha aqui. Nós cortamos um pedacinho um pouquinho maior, vou mostrar para vocês. Um pouquinho maior e vamos costurar aqui. Mas nós dobramos uma partezinha para fazer acabamento deste lado, colocamos aqui e vamos à máquina costurar. E deste lado também, nós dobramos uma partezinha para fazer o acabamento. Então, eu vou à máquina costurar o viés deste lado e do outro lado e já mostro para vocês. Deste lado e deste lado eu vou colocar o viés. Costurei o viés nos 2 cantinhos, nos 2 lados. Agora, nós vamos costurar as nossas caixinhas aqui dos cantos. Nós vamos colocar a mão aqui por dentro para facilitar, para nós empurrar bem o nosso tecido principal e o nosso forro. E nós vamos fazer uma costura aqui nos 4 cantos. Neste, nos 4 cantos. Assim, ajuntando bem, alinhando bem todos os tecidinhos e vamos passar uma costura com retrocesso no início e no final. Costurei os 4 cantinhos que nós fizemos para formar as nossas caixinhas. Agora, eu vou à máquina costurar o viés aqui para fazer acabamento. Então, vamos comigo à máquina que eu vou mostrar para vocês como que vamos fazer o acabamento aqui. Eu cortei 4 pedacinhos de viés que nós vamos costurar nos 4 cantos. Nós podemos costurar ele aqui, mas nós temos que dobrar uma partezinha de um lado e vamos deixar do mesmo tamanho. Vamos dobrar do outro lado e agora sim, nós vamos costurar o viés aqui. Eu coloco aqui, dobro e coloco na máquina e passo a costura. Então, eu vou costurar nos 4 cantinhos e já mostro para vocês. Vou costurar este com vocês. Baixo o pezinho da máquina e vou costurando. Dou o retrocesso e costuro. Aqui no final também eu dou o retrocesso. Então, eu vou costurar os 4 desta maneira. Nos 4 cantinhos. Costurei o viés nos 4 cantinhos. Agora, o nosso estojo está pronto.
É só nós virarmos para o lado direito e nós vamos ver pronto a nossa belezura. Vou abrir mais um pouquinho o zíper. Nós viramos para o direito e vamos empurrando bem todos os cantinhos para verificar bem as nossas costuras. E olha que dengo, que coisa linda que ficou. Nós viramos para o direito e vamos empurrando todos os nossos cantinhos para verificar bem as nossas costuras e os nossos puxadores. Olha que graça, que firme que eles ficaram. Olha que graça. Então, assim ficou a parte de dentro do forro do nosso estojo e olha a parte de fora, que graça, que dengo que ficou. Então, este foi o lindo estojo escolar. Ele tem várias utilidades que nós fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam para suas afilhadas, sobrinhos, netos e até para nós mesmos guardar as nossas canetas, lápis e outras cositas mais. Então, este foi o lindo estojo que fizemos juntas hoje. Quero deixar um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.